Fala galera, vocês estão vendo mais um episódio do T-Rex Cash, podcast focado em trabalho remoto para o exterior. Meu nome é Vinícius Dacal e hoje a gente vai falar com o Cássio, o cara que mais é engajado na comunidade. Meu nome é Cássio Meron, eu aprendi inglês em 1 ano e meio, de pouco até conseguir ser contratado. Em 1 ano e meio, saiu de não falar nada até conseguir o primeiro T-Rex, né? Que a gente pode já começar falando até sobre esse tema, que eu acho que a maior barreira para o pessoal costuma ser o inglês. Acho que é uma das coisas que a gente pode começar conversando, né? Mas antes disso, só queria lembrar o pessoal, se vocês ainda não seguem a gente no Spotify ou se você estiver acompanhando pelo YouTube, se inscreve no canal do YouTube. Se você não estiver seguindo a gente no Spotify, também já segue a gente no Spotify, para você ser notificado sempre que a gente lançar um novo episódio, tá? Que a gente tá lançando semanalmente esses episódios. Mas, Cássio, cara, primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui, ter aceitado conversar com a gente e compartilhar a tua experiência, a tua história aqui com o pessoal, até para inspirar as pessoas a ir atrás desse sonho que é ganhar em dólar, né, cara? E ganhar numa moeda forte e poder ter uma qualidade de vida melhor aqui. Eu queria começar um pouco sobre a sua trajetória e depois a gente vai para a parte do inglês daí, que eu acho que faz um pouquinho mais sentido, pelo menos cronologicamente, né? Quantos anos que você tem hoje? Eu tô com 39 anos. Com 39. Quantos anos de experiência na área? 20. 20 anos de experiência na área. Como é que foi o teu início de carreira? Com o que você trabalhava? Então, comecei a ter o meu primeiro contato com programação lá quando eu tinha 16 anos. Ainda foi no segundo grau, então tinha um curso técnico de programação. E então foi desde lá então que eu tive meu primeiro contato, assim, que eu comecei a aprender algoritmos e a ter o meu primeiro contato com programação. E foi desde então, assim, que eu descobri que era isso que eu queria pra minha vida, com 16 anos, então. Então, assim, eu era o cara, assim, da turma que pegava e ficava desenvolvendo joguinhos. Eu passava, assim, madrugadas, assim, programando em Pascal, que é uma linguagem, assim, de DOS, bem antiga. E, então, desde cedo, assim, eu decidi, hoje que eu quero fazer ciência da computação. Eu quero ir para essa área, então. E daí tu terminou, então, o ensino médio ali, a parte técnica, e tu já ingressou no curso de ciência da computação? Imediatamente. Imediatamente, mas para trabalhar profissionalmente, em qual ano da faculdade que tu conseguiu o primeiro trabalho na área? Assim que eu saí do segundo grau, então, eu comecei fazendo um estágio. E aí, então, comecei com Delphi, e depois eu fui pro meu primeiro emprego, assim, foi com PHP. Eu sou da época do PHP, quando o Ajax nem existia. Qual versão do PHP? 4. Versão 4 do PHP. Sim. Não tinha, já tinha classe? Acho que não, né? Olha, se tinha, eu não usava. Naquela época, se tinha, eu não usava. Então, não sei como está o PHP hoje, nunca mais acompanhei. Ah, também, ele evoluiu bastante. Eu cheguei a trabalhar com PHP 5, acho que o 5 já tinha classe, mas hoje as versões tem tipagem, tem, acho que Lambda Functions, tá bem evoluído hoje. Sim. E depois, então, eu fui pro .NET. E eu tô até hoje trabalhando com C# .NET. E depois, então, eu passei por 2 empresas de sistema de gestão empresarial. A maior parte da minha experiência foi gestão empresarial. Emissão de nota fiscal eletrônica, estoque financeiro, faturamento, todas essas coisas. E depois de ter passado por 2 empresas de gestão empresarial, eu tive a minha própria empresa de gestão empresarial. E eu tive essa empresa por 7 anos. E depois de 7 anos, então, eu vendi a minha empresa e eu parti por um período sabático. Então eu fiquei 2 anos sem trabalhar, sem um período off, e foi nesse período então que eu aprendi a falar inglês, que comecei a estudar seriamente inglês, visando então conseguir um T-Rex. E da onde que veio a ideia de trabalhar, de ingressar numa carreira internacional, né? Da onde que tu ouviu falar? Como é que surgiu essa ideia na tua cabeça? Cara, assim, depois que eu saí assim da empresa, assim, eu já tinha visto falar que isso existia, mas assim, sabe aquelas coisas que parece que é uma realidade muito distante, que, será que isso é alcançável? Parece que é coisa assim só para os outros, que não é para mim. Então, eu acho que muitas pessoas também têm essa sensação e que acham que tá longe. Então, eu sabia que existia e, assim, eu pensava só com uma possibilidade distante. Mas, assim, depois que eu comecei a estudar inglês, então eu vi que, não, eu acho que vai ser possível chegar lá, acho que vai ser possível conseguir as oportunidades que tem que... Quando a gente começa a se envolver mais com esse meio, assim, de se informar mais, a gente começa a ver que tem muito mais oportunidade que a gente via. Você começa a descobrir todo um universo diferente, né? Principalmente convivendo com outras pessoas e até
se comunicando com outras pessoas que já trabalham dessa forma, começa a abrir um pouco a mente, né? Isso que é interessante. Exatamente. E aí, então, eu comecei a me motivar. Eu acho que eu vou conseguir chegar, vou aprender inglês todo dia e vou tentar conseguir Multirex. Que na época não chamava T-Rex, só era um trabalho remoto mesmo. T-Rex veio, eu comecei a chamar T-Rex depois que eu entrei pra comunidade. Uhum. Mais fácil, né? A gente acabou criando essa encurtar, porque a gente fala tantas vezes, trabalha remoto para o exterior, e escreve também, fica mais fácil falar T-Rex. Nessa parte do inglês, porque essa parte eu acho que é importante também comunicar com o pessoal. Tu achava que era uma coisa distante, até porque tu não tinha o inglês na época, aí tu viu que existia a possibilidade, dava para conseguir, mas se precisava do inglês. Como é que foi o processo para você aprender inglês? Quais técnicas você utilizou? E que foi tão assertivo assim que, num curto espaço de tempo, se a gente for ver, né? Tu saiu ali para pouco inglês, muito pouco, até conseguir chegar a um nível para conseguir um emprego e trabalhar internacionalmente. Como que foi esse processo para você aprender? Eu tive a ajuda de um professor de inglês, inclusive esse professor, assim, eu conheci ele aqui em Praia Grande e a gente se tornou um amigo bastante próximo. E então, se o Arthur estiver escutando, dá um toque ali, avisa aí que eu vou saber que tu escutou. Mas enfim, além também da ajuda também, então eu diria o seguinte, que para realmente pegar influência em qualquer idioma, é necessário não apenas depender só das aulas de inglês. É necessário então uma dedicação própria diária, o extra que tu vai fazer todos os dias, ou com uma certa frequência, que vai fazer toda a diferença para que tu aprenda todos os dias. Algumas técnicas assim que eu usei para aprender inglês. Primeiro, assim, eu peguei alguns áudios assim que eu achei na internet para aprender, né, que é para aprender com finalidade de aprendizagem. E aí então eu peguei aqueles áudios e peguei um programa chamado Audacity e fui cortando eles. E aí eu repetia várias vezes a mesma frase, o mesmo pedacinho, até que eu ficasse familiar. E depois eu fiz isso com Friends. Eu peguei todas as falas de todo o primeiro episódio de Friends e eu repeti esse processo. Fala de cada personagem. E assim eu fui treinando o ouvido para conseguir escutar inglês. Inclusive falas nativas, algumas gírias que eles falam, algumas expressões do inglês mesmo. E aí então, outra técnica que eu usei é uma técnica chamada mineração de sentença, que é uma técnica de expansão de vocabulário. Eu utilizei um software chamado Anki, que então é um software que tem o formato de flashcards. E aí, então, quando eu lia textos, eu pegava assim tem que achar uma frase que tem apenas uma palavra que eu não conheço, chamado de frase N mais um. E aí eu destacava aquela palavra nova, a tradução para o português da frase inteira, e salvava no Anki. E aí, a cada dia, assim, eu ia repetindo. E aí, isso ia ajudando a reforçar o vocabulário. Mas, assim, depois de um tempo, assim, eu comecei a tentar falar com estrangeiros. Me lembro a primeira vez que eu falei com um estrangeiro foi com um egípcio. E aí, cara, a sensação quando tu consegue falar pela primeira vez em inglês e se comunicar com uma pessoa que não fala português, é aquela sensação, nossa, eu sou capaz de me comunicar com o resto do mundo agora. Que massa, cara, que massa. Sim. É realmente isso, né? Até estranho, porque se a gente tá falando com outra pessoa que fala português, a gente tem na nossa cabeça que pode estar meio enviesado, assim, a conversa, né? Que às vezes você fala alguma coisa que a pessoa acaba entendendo, você fica com aquele receio, a pessoa só tá me entendendo porque ela também fala português. Então, mesmo que eu acabei falando alguma coisa que não fez sentido em inglês, mas a pessoa consegue entender porque fala português. Não sei, muitas pessoas já relataram que tem essa sensação. Mas quando a gente realmente tá conversando com uma pessoa que não fala o português, aí que vem a confirmação, né? Poxa, realmente eu consigo conversar com o resto do mundo. Isso é bem interessante. E assim, uma estratégia assim que eu usava bastante quando eu ia falar com estrangeiros, eu ainda não tava com vocabulário muito firme ainda. E aí, então, por exemplo, assim, vamos assumir que eu não sei o que é chair, que é cadeira. E aí, então, eu explicava o que eu queria. O objeto que a gente usa para sentar na frente da mesa. Daí a outra pessoa disse, não, isso é cadeira, isso é chair. Então, várias vezes eu fui usando dessa estratégia para poder, inclusive, expandir meu vocabulário e aprender com os outros. Isso é legal. Sempre tentar contornar. Se você não tem aquele vocabulário, tentar explicar de outro jeito, tentar, enfim, não ficar travado na conversa porque não sabe uma palavra específica, né? Sim. No último caso, aí eu ia lá pro Google Translate, mas aí tu quebra o fluxo da conversa. Entendo. Eu também, até em entrevistas também, quando eu tava lá
mais no começo, eu também fazia bastante disso, assim, não vou travar aqui porque eu não lembro agora a palavra. Vou tentar buscar outra forma de explicar essa mesma coisa. Isso é uma habilidade, principalmente para quem não é nativo, é uma habilidade bem interessante. E eu achei bem interessante a parte que você falou ali de consumir bastante áudio e também falar. E no caso de falar, você falava em voz alta, que é o que a gente fala tanto da memória muscular, né? Quer falar um pouco sobre isso? Sim, também esqueci de mencionar isso. O Anki é uma técnica que eu uso até hoje. Eu ainda continuo expandindo o meu vocabulário, até porque assim, hoje eu leio todos os livros que eu leio são em inglês e sempre tem palavras novas. Ainda mais eu tenho o que eu tava lendo que é inglês britânico, então tem mais. Tem mais ainda. Tem mais ainda. E uma forma de reforçar, que nem tu falou, memória muscular, cada sentença que eu repito no Anki, eu continuo falando em voz alta e tentando prestar atenção em cada detalhe da pronúncia para ir aperfeiçoando. Porque mesmo que a gente já esteja falando inglês, assim, eu estou sempre procurando aperfeiçoar, então até ajuda na comunicação também. Sim, com certeza. Memória muscular, acho que a gente já comentou por aqui, mas bem importante reforçar, né? É a diferença entre você ter que pensar para pronunciar algo ou não. Então, depois que você pronunciou e já falou várias vezes em voz alta, pelo menos aí, digamos, não sei, umas 30 vezes a palavra, a sequência de sílabas que forma a palavra, pelo menos umas 30 vezes aquilo vai entrar no automático e a próxima vez que você for falar, você não vai precisar pensar nos movimentos ou em sílaba por sílaba para chegar na pronúncia correta daquela palavra, né? Ela simplesmente sai, então fica muito mais natural a conversa. Por isso que é tão importante falar em voz alta e não só ler ou fazer as atividades e só ler, ou só ouvir, né? Daí acaba não ganhando essa memória muscular. Sim, com certeza. Então, você tirou esse período sabático, estudou inglês, aí eu acho que foi nesse período também que você acabou entrando com a gente ali na mentoria, ali na comunidade também, né? E tava acompanhando. E daí, como é que foi esse processo, daí até você conseguir chegar no teu T-Rex? Sim, eu estava no período sabático, então ainda quando eu entrei para a mentoria, eu estava ali tinha 1 ano e meio já de período sabático, então eu cheguei na mentoria assim através simplesmente scrollando o Instagram, eu vi um patrocinado ali, Mentoria T-Rex. Aí eu simplesmente eu achei o nome diferente ali, mas eu vou conferir. Deixa eu dar uma olhada. O que é isso, né, cara? Mentoria T-Rex. O que esses malucos estão inventando agora? Eu achei diferente, mas eu vou conferir, o nome me chamou a atenção. E aí, então, eu vi que se tratava de uma mentoria, ou seja, ela vinha totalmente com o que eu estava procurando. Então, eu assisti as aulas, daquela semana, aquelas aulas gratuitas, não assisti ao vivo, eu assisti depois. Mas eu assisti. E aí, cara, eu achei as dicas incríveis, assim. Eu acho que é isso mesmo que eu preciso. E aí, então, eu pensei, eu me matriculo, então, nessa mentoria. Eu pensei assim, eu avaliei, olha, se eu conseguir esse objetivo, o valor aqui é irrisório. Até porque quando eu já estava chegando no fim do sabático, então o meu orçamento a minha reserva já estava terminando. Então, já estava mais com o orçamento mais contado. Mas eu pensei, não, eu vou investir nisso aqui e vou focar. Então, eu acho que isso aqui vai cortar a minha curva. Então, eu teria que olhar vários perfis, dar vários tiros, assim, para conseguir fazer algo assertivo. Entrando, então, eu vi, não, o pessoal que entende, sabe do que tá falando, e eu vou pagar para ver. E isso foi a melhor coisa, ter entrado para a mentoria. Que massa, não, eu sempre comento com o pessoal, porque até hoje tu acompanha ali. Eu não sei quanto tempo já faz, mas já faz um bom tempo que tu entrou. Assim, eu sou o cara das datas. Assim, a primeira aula foi no dia 7 de fevereiro do ano passado. Caramba, exatamente. Meus amigos chamam, é o homem das datas. Então tu lembra da primeira aula, 7 de fevereiro. Então a gente fechou uma turma ali eu acho que bem no comecinho foi o último dia de janeiro, primeiro dia de fevereiro que a gente fez aquelas aulas, que a gente fez as lives, ensinando ali como arrumar o perfil, e daí a gente abriu essa turma. Então dia 7 de fevereiro, já faz mais de 1 ano já. Se for contato, foi a pessoa que mais participou de eventos até hoje ali dentro da comunidade.
Pois São é, bem né? motivos. Eu continuo ali, então, por causa que, assim, o que eu sinto, assim, da comunidade, eu gosto de estar em contato, assim, eu acho que tem uma vibe muito positiva, assim, que a gente a gente troca ideia, assim, a gente tá sempre puxando pra cima, assim, é um meio, assim, da gente, além de a gente estar por dentro, assim, do mercado de T-Rex, então, é um grupo, assim, de pessoas positivas, que estão buscando esse objetivo, assim, ou que também já conseguiram e continuam se ajudando, se apoiando. Legal, cara. Tu chegou ali no início, as primeiras aulas normalmente eram de arrumar o perfil do LinkedIn. Tu fez esse processo, né? Tu foi através de arrumar o perfil do LinkedIn. Aí tu começou a receber contatos já? Demorou? Como é que foi? Vamos lá, então. Até queria comentar, então, eu lembro quando eu fiz essa atividade de ajustar o LinkedIn, então, até aquela tarefa dos bullet points, aquilo não, para mim não foi só simplesmente uma tarefa, para mim foi algo terapêutico. Sério, sério. Por quê? Porque, assim, às vezes parece assim, que a gente fez tanta coisa, assim, e a gente acaba recebendo tantas críticas no meio do caminho, e aí a gente começa a olhar para a mesma coisa, para nossa trajetória, porque a gente construiu a mesma trajetória, só que a gente muda a maneira com que a gente olha. Então a gente começa a ver, nossa, como eu construí coisa, como eu ajudei usuários, ajudei clientes, quanto valor eu agreguei. E aí, então, assim, a gente começa a realmente olhar dessa forma. E essa positividade que essa atividade gera, ela vai para as entrevistas também. A gente acaba se influenciando positivamente e indo mais confiante para os processos seletivos também. Que massa, que massa. Eu não tinha escutado ainda esse ponto de vista, mas achei bem interessante. Achei bem interessante, que legal. É, porque às vezes a gente trabalhando ali, se a gente não anota, a gente acaba esquecendo tudo que a gente fez ou de tudo que a gente concluiu dentro de cada lugar que a gente passou, né? Todas as coisas que a gente entregou. E dentro das aulas, coisas que também eu já passei aqui em LinkedIn, a gente já falou um pouco aqui também dentro do podcast sobre essas dicas, que na hora que você vai escrever todas as experiências, você coloca ali os seus achievements, ou seja, as coisas que, ao invés de você só descrever suas atividades do dia a dia, você escreve coisas mais concretas. O que eu entreguei quando eu estava nessa empresa? Eu melhorei a performance de uma página, o que acabou influenciando em maior conversão de vendas no e-commerce, uma coisa assim. Implementei alguma solução que ajudou uma base de 100 mil usuários. Então você começa ali a descrever de forma concreta as coisas que você fez e você começa a lembrar de tudo que você entregou pelos lugares onde você passou. Então quando você vai para a entrevista, aí pensando agora, né, depois que você falou, realmente faz toda a diferença porque você vai ter mais assunto para conversar, porque depois que você parou para descrever todos os seus achievements, as suas conquistas dentro de cada lugar, quando te perguntarem para você falar sobre você, sobre tua experiência profissional, vai estar mais fresco os pontos que você vai acabar comentando, né? Isso é bem interessante. E aí, como é que foi depois disso, depois de atualizar o LinkedIn? Cara, foi tiro e queda. Eu atualizei o LinkedIn com os bullet points, com os achievements. Foi questão de dias para vir a primeira recrutadora me chamar para uma entrevista. E foi, sim, eu fiz ao todo 18 processos até chegar no meu T-Rex. E desses 18, eu diria que 15 foram recrutadores chamando pelo LinkedIn para participar. Que massa. Massa, a maioria foi através do LinkedIn, então. Sim. Então, assim, antes de ajustar o LinkedIn, não aparecia nada. Depois, então, aplicando então os achievements, ajustando o LinkedIn, fez toda a diferença. A headline, né? O about, incluindo as Headline. skills, Sim. faz muita diferença. E aí, tu fez vários processos, né? Tu pode comentar um pouco como é que foram esses processos? Rolou muito teste técnico, teste de algoritmo? Como é que foram as screening calls? Se tu puder comentar um pouco sobre essa parte. Claro, a maioria, sim, foram, tipo, tem sempre etapa com o recrutador, então, que tem aquela avaliação, então, que eles vão avaliar o teu nível de inglês, e, assim, uma coisa, assim, que me surpreendeu foi que a maioria das entrevistas, eles sempre davam um feedback muito bom no inglês, e quando eu falava que era um ano e pouco, assim, que eu tinha chegado nisso, daí eles, nossa... Eles ficavam surpresos. E alguns tinham, se tu chegou a ser verdade isso aí, cara, parabéns. Eu fiz alguns code challenges. Eu fiz a code challenge na Turing, na TopTal, e eu fiz uma outra também, Number 8. A Turing e a TopTal tu tem que resolver um algoritmo. É ao vivo ou eles te mandam numa plataforma ou é durante uma chamada? A Turing é numa plataforma e a TopTal é ao vivo. Inclusive, na TopTal, a primeira vez meu primeiro foi na TopTal. Então, eu acabei reprovando por causa que, então,
porque foi o primeiro. Mas depois, assim, eu fui pegando a mãe, então comecei a treinar em plataformas como LeetCode, tem outra também, eu não lembro agora. E O aí, HackerRank. Isso, HackerRank. E aí, então, depois eu comecei a passar. Tipo, daí eu fui na Turing. Na Turing foi... Tipo, eu achei fácil. Eu achei, assim... Eu tinha que resolver 2 algoritmos em meia hora. Daí eu resolvi em 15 minutos e tinha feito os dois. E aí eu passei a fazer parte da base da Turing, que eu ainda faço, embora eu não esteja trabalhando para Turing. Para Turing, se você passar, você faz parte da base deles. E aí como é que funciona? Se der match com algum cliente, daí eles te fazem uma proposta? Sim, depois que eu passei na base da Turing, eu até fiz uma outra entrevista lá com uma entrevista técnica, e daí eles me disseram assim, ó, na verdade o teu inglês é bom, mas para essa vaga a gente precisa de um inglês no mínimo C1. E aí a Turing é uma plataforma que tu preenche teu perfil e vai dar match com a vaga. Mas depois acabou não indo para frente, não tive outros matches. Entendi. E aí surgiu essa oportunidade, que é onde que você tá hoje, né? É na Lintech. Como é que foi esse processo? A Lintech foi um processo que demorou uns 3 meses. O Gabriel levou 4, eu levei uns 3. Sim, então foi assim, o primeiro contato foi no dia 18 de maio do ano passado. E eu fui contratado dia 25 de agosto. E aí então nesse meio tempo assim, ele também me chamou no LinkedIn, me falou da empresa, daí tá, beleza. A princípio era só mais uma entrevista. Mas depois, assim, eu fui pra entrevista, primeiro ele desmarcou. Ele tava doente, remarcamos. Tava doente de novo. E aí depois ele não apareceu. Parecia golpe. Parecia, ué. Mas assim, eu pensei, bom, eu tô procurando T-Rex. Eu vou mandar um e-mail pra ele, não dá nada. Mandei e-mail, você tá interessado em conversar comigo ainda? 9 dias depois ele me respondeu. E a gente marcou. E aí a gente fez a primeira etapa, então, aquela de fit com a empresa, de nível de inglês, beleza, passei para a segunda etapa. Aí a segunda etapa, com a Lintech, é uma entrevista técnica de 1h30. Então é 1h30 falando inglês, respondendo perguntas técnicas. Não tem código, é uma entrevista só de entrevista. Conversa. Para mim, pelo menos, foi só uma conversa mesmo. Perguntas de vários níveis, assim, até aquelas mais básicas, o que é programação orientada a objetos, até sobre padrões de projeto. Foi tranquilo para ti? Tu já estava acostumado? Foi tranquilo. Até quero ressaltar que nessa época aí eu já estava fazendo um banco de dados de perguntas. Até isso também ajuda no inglês e isso também ajuda nas entrevistas. E também nessa questão da memória muscular que tu comentou antes, que é o seguinte, que eu comecei a ver as perguntas que mais frequentes que tinham e também com as mais frequentes comum de entrevista, e eu redigi minhas próprias respostas para cada uma. E aí todos os dias eu lia e me gravava e me escutava. E aí eu também ia ajustando a pronúncia, cada detalhe. Isso também me ajudava a memorizar. Não que a pergunta que tu vai ter na entrevista na hora vai ser exatamente igual. Pior que algumas foram. Mas aí tu pode combinar com uma outra habilidade de tu conseguir simplesmente lembrar e conseguir combinar com o contexto para conseguir responder. Mas sim, gravar respostas para as perguntas ajuda na memória, para a entrevista. Massa, então porque daí você pratica, vai ficar mais fresco na memória, né? Pra você poder, na hora de você poder ter que improvisar ali, ter que falar, mesmo que não é uma coisa que tá exatamente igual, dá pra lembrar bastante coisa. Acho que até foi uma coisa que o Brian, eu acho que recomendou, né? O Brian recomendou. Ele até comentou com um amigo dele, que fazia, que também é da comunidade. E o Thiago. O Thiago, isso. E aí eu também resolvi fazer. E ajuda mesmo. Não, boa diferença. Ele falava, grava a primeira vez, daí a quinta vez, a 10ª, daí depois de 10 em 10, até você repetir por 50 vezes a frase e daí você vai ver a diferença. Sim, e eu vou te dizer uma coisa. Tem algumas perguntas que eu me lembro até hoje. Why did you decide to switch to React.js instead of Vue.js or Angular? Sério. Então, mais de ano que eu fazia isso aí, eu me lembro até hoje. É de tanto repetir, né, cara? Fica ali na cabeça. E daí, como é que foi a continuação daí do processo? E aí, então, depois eu recebi um feedback do recrutador ali, que a princípio o feed tem um bom perfil, um bom conhecimento, e depois o Davi, que era o recrutador que estava acompanhando o meu processo, ele me entrou em contato. Daí marcou uma entrevista uma reuniãozinha de 15 minutos e que ele ia me passar os próximos processos. Eu pensei, opa, essa aqui eu passei da técnica. Começou a esquentar. E aí, então, ele me deu uma tarefa, então,
que era para gravar um vídeo falando sobre mim mesmo e sobre qual que foi a atividade mais desafiadora e como foi resolvido. E aí eu levei uns 3 dias para gravar, então 1 minuto e meio eu gravei, cada dia eu levei 30 segundos para gravar. Então na sexta-feira eu gravei os primeiros 30 segundos, sábados os segundos 30 e no domingo os terceiros 30 e depois eu mandei. E também eles pediram assim se eu tinha alguém para que pudesse dar uma recomendação, que falasse inglês ou espanhol. Falando só um detalhe, a Lintec é da Colômbia, mas eu estou alocado hoje para um cliente dos Estados Unidos, mas eu já chego lá. Aquele meu amigo que era meu professor de inglês que eu comentei antes, então a gente estava fazendo um projeto junto ali, então eu pedi, bom, como a gente está fazendo esse projeto junto ali, tu não me daria essa força, dar essa indicação? Dele, não, tudo bem, assim, ó. Daí eu falo, o que eu falo? Cara, só fala a verdade. O projeto que a gente está fazendo, com qualquer finalidade e tudo mais, e ligaram para ele mesmo. Ligaram para ele para conversar. Sim. E depois que no começo estava lento o processo. E aí a partir dali começou a ficar rápido. Então depois disso aí, o Jean me falou assim, ó, a gente vai te apresentar para o cliente. Terça-feira, dia 23 de agosto, a gente marcou com o cliente. Então tava lá, então, para a última etapa da entrevista. Acho que eu esqueci de mencionar, teve uma entrevista com uma psicóloga também no meio disso. E aí então foi uma meia hora. Com a psicóloga foi uma das partes mais fáceis, então. É aquela coisa assim de perfil, assim, de quais são os seus planos pro futuro, tudo mais assim. Semelhante a screening call, né? Sim, e aí então na última etapa foi então com o cliente, que já seria o qual eu iria trabalhar, o que eu estou trabalhando hoje, que foi com o meu atual chefe. E aí então foi uma entrevista de 40 minutos, foi bem tranquilo assim, eu senti que eu fui bem na entrevista, eu estava confiante, eu consegui entender, consegui responder, eu consegui fazer as minhas perguntas também. É importante também isso, então, ter algumas perguntas assim prontas para perguntar. E também eu dei uma olhada assim no site antes dessa empresa para entender mais o negócio. Que massa. Tu seguiu as aulas, né, cara? Sim, quase que literalmente. Tu fala, você dá uma olhada na empresa, faz uma pesquisa, porque daí Sim. na hora dá insumo para perguntar, né? Faz todo sentido, tu já traz um assunto, tem mais contexto, tem mais insumo para fazer as perguntas, sabe melhor sobre o negócio da empresa. Que é difícil tirar uma pergunta do nada, né, cara? Tirar uma pergunta do zero, assim. Tem umas perguntas genéricas que dá para usar, mas é muito melhor se você realmente saber sobre o negócio da empresa, o que eles estão tentando resolver, né? Qual o problema que a empresa se propõe resolver. Daí faz total diferença. Depois dessa entrevista, foi o quê? Só um bate-papo ou teve alguma coisa técnica? Foi só bate-papo mesmo. Inclusive, algumas perguntas até mesmo assim, quais são os seus hobbies? Assim, teve até isso também. E aí, então, depois dessa entrevista, então, foi 2 dias. 2 dias depois. 2 dias depois. 2 dias depois. Mas, sim. Como é que foi receber esse sim, né? Cara, assim, foi assim, primeiro, assim, o Davi, que era o recrutador, me chamou no WhatsApp ali, olha, assim, a princípio o cliente vai aceitar, se der, então, tu pode começar, então, dia 12 de setembro? Eu falei, cara, posso? Vamos lá. E aí, então, eu até falei pra minha esposa assim, olha, eu acho que vai fechar, acho que agora finalmente vai fechar. Depois de 6 meses, esse acho que agora é o momento. E aí, então, depois outra mensagem do recrutador, assim, vamos marcar uma reunião aqui. Ele mandou o link lá do Meet, com o título Good News. Cara, é agora. Vou chegar lá. É agora. Eu tentei me manter calmo, mas assim, eu já tava confiante que tinha conseguido, né? Mas eu precisava ouvir a confirmação. Beleza, fui pra reunião então. Então aí ele começou a falar do processo, como ia ser então a partir de agora, como ia ser então pra assinar o contrato, a gente negociou então, porque então eu tinha colocado uma margem, um valor mais alto, e então daí eles falaram, não tem budget, então fizeram uma contraproposta, mas eu nem pensei 2 vezes, eu aceitei. Que era uma proposta no final que compensava. Que tava acima do nosso mercado, tava no valor Sim. bacana pra trabalhar. Sim, compensava. Mas eu perguntei assim, agora só pra eu escutar, tô contratado? Am I hired? Yes. Eu precisava ouvir a confirmação. Que massa, cara, Sim. Que massa. Então, depois que eu saí da Cal, assim, eu simplesmente fui em direção à cozinha, eu fui lá, eu cheguei pra minha noiva, assim, tô contratado. E assim, daí eu peguei, abracei ela forte, e aí assim, não é nem que eu chorei, eu lavei a minha alma chorando. Então foram 30 minutos, assim, de puro êxtase, porque assim, depois de todo aquele burnout, depois do período sabático, e aí eu tava voltando, ainda voltando pro mercado internacional, então, alcançando uma régua ainda mais alta. Que massa, cara, que massa. Poxa, eu fico feliz demais de ter acompanhado também, né, esse processo. Porque até a gente não
não chegou a mencionar ali, mas veio de um processo que depois da tua empresa tu teve um burnout, né? Por isso que você entrou no período sabático. Então por isso é tão importante dar essa volta por cima e ainda já voltar para uma carreira internacional direta, né? É isso aí, então, que a gente nem comentou antes, então, eu tive, então, uma empresa por 7 anos, e aí, então, eu trabalhava das 8 da manhã até as 8 da noite, todos os dias, inclusive nos sábados, e foi um período sem férias, e muita pressão. Então, depois de tanto tempo, assim, eu tive esgotamento, não é nem que eu li, algo assim na internet me identifiquei, não, eu fui diagnosticado com laudo psicológico, com burnout. Então por isso eu decidi, então eu vendi a empresa e mudei totalmente de vida. Eu morava em Caxias do Sul, uma cidade de 500.000 de habitantes, e eu me mudei para uma cidade de 7.000 habitantes no sul de Santa Catarina, uma cidade calma, tranquila, que é Praia Grande. E eu digo assim, que tu e o Brian Vinícius, vocês participaram vocês contribuíram porque eu considero a minha conquista pessoal da década. Que massa, cara, que massa. Eu fico feliz, o Brian também, com certeza. Todo mundo envolvido no projeto, né? Saber que a gente pôde contribuir de alguma forma. Falo de alguma forma porque a gente oferece o conteúdo, oferece nossas opiniões, conselho, a gente ajudou até treinar para entrevista. Todo esse processo a gente tá ali, que é como mentor. Mas, se tu não segue, se tu não seguir, se tu não se dedicar, a maior dedicação, sem dúvida, foi tua. Então, desde antes de entrar, né, desde antes de conhecer a gente, então para aprender o inglês, até durante ali, tanto que até hoje, depois que tu conseguiu, já vai fazer, daqui a pouco completa um ano que tu conseguiu, tu se mantém ali ativo na comunidade ainda, trocando ideia com o pessoal, dando dica, participando dos eventos. Então mostra a tua dedicação, né, o teu empenho em relação a isso. Eu acho que fez toda a diferença. É isso aí. Então, sim, sempre vai ser o mentorando que vai trilhar. Então, vocês estão ali que vocês já passaram por isso, então, para ajudar a gente, assim, a dar uma direção. Mas quem vai trilhar o caminho vai ser cada mentorando. É exatamente isso, é a direção. No início, se você... eu quero começar eu tô numa nova empreitada, não tenho know-how nenhum disso, para que lado que eu vou? Desde empreender ou desde qualquer coisa. Nesse caso, trabalhar remoto para o exterior. Eu já tenho experiência na área, mas quero trabalhar para o exterior. Para que lado que eu vou? Por onde que eu começo? O que eu faço? Quais são os caminhos? E daí você dá os primeiros passos, orienta a pessoa, vai nessa direção. Se você vê que a pessoa tá saindo do rumo, aí você vai lá, não é bem por aqui. Vai de novo, tentar ajustar nisso daqui. É nas entrevistas ainda que você tá errando. Tá errando nessa resposta aqui que não tá muito legal, vamos tentar corrigir. Aí você vai acertando a direção, mas aí é que tá, só tem como mentor, assim, falando como mentor agora, né, compartilhando um pouco assim o meu lado, só tem como também a gente apontar um pouco a direção e corrigir a direção da pessoa se a pessoa tá trilhando o caminho. Porque se para, não tem como a gente saber daí. Mas que a gente pode falar, opa, tudo bem? Vai dar continuidade? Não vai? Também cada um tem seu momento de carreira, de vida. Às vezes não tá no momento que tá disposto a continuar ali, se dedicar para ficar aplicando pra vaga, fazendo os processos, que a gente sabe que é cansativo, querendo ou não, né? Fazer processo, fazer entrevista, exige um esforço, querendo ou não, da gente. Mas depois, quando vem os dólares, aí tu vê que compensa. O resultado compensa, né? Ninguém tá fazendo processo seletivo ou aplicando para vaga simplesmente por processo. Por diversão, é pelo resultado. Com certeza. É pelo resultado. Mas, assim, um truque psicológico, assim, que eu tive durante o processo, assim, que foi tentar também um pouco, assim, achar não digo uma diversão, assim, tentar aproveitar também essas jornadas, ver isso como fosse uma jornada, onde eu pudesse, a cada entrevista, então, transformar isso numa arte, onde eu pudesse, a cada entrevista eu pudesse aprender. Não existia resultado bom ou ruim. Existiam apenas resultados e pontos que podem ser aprimorados e esculpidos. E foi assim que eu fui levando. Isso também alivia que às vezes essa busca pelo resultado também gera ansiedade. Eu fui tentando levar de uma forma leve, onde pudesse, vamos dizer assim, brincar de aprimorar a minha arte de fazer entrevista. Com certeza, porque a entrevista é isso, né? Dificilmente a pessoa nasce pronto para fazer entrevista. Uma coisa que eu costumo falar é, por mais que a pessoa tenha 20 anos de experiência,
particularmente, ninguém parou para me ensinar em momento nenhum, falar assim, olha, vamos aprender a fazer currículo agora. Não, você aprende um monte de coisa. Você aprende sobre arquitetura, sobre padrões de projeto, teste unitário, sobre um monte de coisa ao longo da carreira, boas práticas e tudo mais, mas tu não aprende muito ou praticamente nada. Ninguém para te ensinar a falar como é que você responde, dá uma boa resposta numa entrevista para as perguntas que vão vir, como é que você performa legal numa entrevista, como é que você elabora bem um perfil. Então é coisa que eu só aprendi estando do outro lado. Eu comecei a ter um feeling do que era bom e do que era ruim. Agora vamos tentar aperfeiçoar isso com técnica, com método. Então ler também sobre isso e juntar uma coletânea de um monte de coisa e começar a testar, ver o que funcionava e o que não funcionava, né? E daí só pra depois. Então, por mais que a gente tenha bastante tempo de experiência, a gente não desenvolve no dia a dia de trabalho essa parte de entrevista. Você só vai desenvolver fazendo entrevista. Daí é onde que dá espaço pra gente aperfeiçoar esse processo. Assim como qualquer trabalho, ou qualquer outro tipo de trabalho ou arte, ninguém nasce um pintor fabuloso, né? Os caras têm... É bem legal que tem umas artes que eles fazem do mesmo artista desenhando, sei lá, um cavalo durante 20 anos. O primeiro ano, o segundo ano, e daí vai evoluindo até chegar, sei lá, nos 20 anos e você vê a diferença de detalhes, assim, que chega nos 20 anos, é praticamente uma foto que o artista tá desenhando, assim. Você olha e parece que é uma foto. Então é isso também, fazer entrevistas vai aperfeiçoando conforme você vai fazendo, né? Dá uma encurtada ali nas dicas que a gente passa, mas no final você tem que fazer a entrevista para ficar bom em entrevista. E no final, sim, eu ia buscando assim encaixar assim o que fazia sentido para mim em cada momento. Às vezes a gente tenta seguir literalmente e pode travar a entrevista e pensar, o que eu faço agora? Não, a gente vai encontrando no meio do processo assim de uma forma mais fluida. A gente vai encaixando todo esse conhecimento. Que legal. E aí, tu começou a trabalhar, como é que foi aí os primeiros dias, tua adaptação no trabalho internacional? Cara, assim, ó, eu cheguei assim, eu peguei um legado. Até um dia o chefe falou assim, essa tabela que existe no banco de dados é mais antiga antes mesmo do C# existir. Maravilha. Sei. E, assim, tá rindo, mas é de desespero. Sim. Na adaptação ali foi um pouco mais difícil, assim, né, por causa que, assim, era um sistema, assim, legado e que é bastante complexo, assim, e ele é bastante engessado no nível de código-fonte. Ou seja, é misturado a infraestrutura com regras de negócio. E então, uma das coisas que chamou bastante assim para eu ser contratado para essa vaga foi a minha experiência com o TDD. Tanto até que, assim, na última empresa que eu trabalhei, que foi a minha empresa, então eu tinha escrito aproximadamente 12 mil testes unitários ao longo de 7 anos. Então, isso era uma coisa que chamava atenção. E aí, então, assim, eu levei 4 semanas para começar a codar, porque eu tinha que aprender como é que o sistema funcionava, as regras de negócio, o processo, como é que estava estruturado, a arquitetura. E aí, então, depois, assim, eu tô ainda até hoje, assim, encontrando o meio, assim, de conseguir, tornando aos poucos o sistema test-friendly. Ou seja, eu vou indo em partes críticas do sistema e separando, assim, o que é lógica, e o que é regra de negócio e o que é infraestrutura, a fim de conseguir aplicar o TDD na parte lógica. E muito do sistema está dentro do banco de dados, em triggers e procedures. Mas aí eu consegui encontrar uma maneira de conseguir aplicar TDD com trigger e procedure. Sério. Que loucura, cara. Sim. Eu criei um projeto lá que, na verdade, é teste de integração com finalidade de teste unitário. Então, que a gente faz alguns insights no banco, update, que for, assim, e depois checa os dados no final e depois dá um rollback para voltar como estava antes. E aí a gente faz os acertos com o resultado que está no banco, porque daí as triggers operaram algum tipo de alteração nos dados. E então, quais alterações de dados que eu espero, nos dados que eu espero. Entendi. E não tem como mover esses triggers para dentro do sistema? Ou é mais complexo ainda? Olha, a longo prazo é algo que eu gostaria. Mas imagina a complexidade. Em qual linguagem que está hoje? O back-end está em C#. O front-end tem em jQuery, ou seja, houve evoluções ao longo dos anos. Então, no começo era ASP puro. Então, foi incluído jQuery ao longo dos anos, que foi um upgrade de tecnologia. E o banco de dados está em SQL Server, que está escrito as triggers e procedures em TSQL.
Entendi. Ao longo dos anos dá pra ir evoluindo aí o sistema, né? Bom que imagino que tem bastante trabalho pra fazer. Sim, teria bastante, assim, aí que para ir ajustando e tornando test-friendly é um longo processo. Mas, assim, agora falando, assim, a nível de equipe, assim, a nível de como teria trabalhar com americanos, em 20 anos de profissão, eu posso dizer assim, eu nunca me senti tão respeitado e valorizado como profissional e como pessoa. Acho que é uma coisa, assim, que algumas pessoas têm alguma fantasia de que os americanos são muito frios, assim, acho que já deve ter escutado isso, assim. Daqui a pouco eles têm medo de trabalhar para os Estados Unidos, talvez seja algo nesse sentido, assim. Que é essas crenças. Mas, assim, o que eu posso dizer? Então, não, eles são seres humanos. Eles também querem conversar, querem saber como é que tá teu dia, como é que querem contar um pouco do dia deles. Mas, assim, uma diferença, assim, que eles são muito diretos. Então, quando eles querem comunicar algo, não tem muito rodeio, assim. Eles comunicam diretamente contigo, mas com todo o respeito. Essa é a principal diferença, assim, que eu vi de trabalhar aqui no Brasil e trabalhar nos Estados Unidos. Tem sido uma experiência excelente. Que massa, que massa. E eu já vi ali que, bem, a gente vai conversando, vai acompanhando, e tu, nesse tempo, tu já viajou, já tirou férias, como é que foi essa, conta um pouco dessas experiências. As conquistas É, pós-T-Rex. Sim. exatamente. Vamos lá, eu até escrevi aqui no papel para comentar isso aí. Logo depois que eu consegui o T-Rex, então, eu fiz a minha primeira viagem internacional. Então, eu fui junto, eu com a minha esposa, a gente foi para Medellín, que é onde fica a sede da matriz da Lintec, e a gente foi para festa da empresa. Não só para festa da empresa, a gente foi passear em Medellín, a gente foi conhecer outro país. Foi uma viagem, assim, muito, muito massa. Assim, Medellín é um lugar, assim, que as pessoas tem uma história pesada, assim, que a gente sabe que teve um narcotráfico, mas hoje em dia, assim, tu vê que as pessoas querem mudar essa imagem que a cidade tem. Então, as pessoas são muito gentis, assim, tipo, nos surpreendeu muito positivamente. Marcel, o Brian também falou muito bem da cidade. Ele falou, tu tem que conhecer, vai lá, pega umas férias e vai conhecer ali um pouco da cidade e dos arredores, que era definitivamente uma cidade para visitar. Com certeza. Logo depois, então, eu mudei para uma casa maior. Eu morava numa casa mais simples. E agora, hoje, eu tô nessa casa aqui, então, onde eu tenho mais espaço. Eu tenho uma peça só para o meu home office, com mais conforto. E aí, eu me casei. Ou seja, depois de quase 15 anos de relacionamento, de quase 15 anos enrolando, assim que a vida foi se alinhando, então, a gente conseguiu também dar mais esse passo. Então, nós casamos. Eu aluguei por um final de semana inteiro uma casa com a família, uma casa na praia, um casarão enorme, e fazer uma cerimônia assim bem simples na beira do mar ao amanhecer, bem como a gente queria. Que massa, cara, que massa. Sim. E depois eu também troquei de carro. Eu tinha um carro mais simples, eu tinha um Uno. Não que o Uno é um carro muito bom, mas agora um SUV é outra história. Que massa, tu pegou um Sim. SUV, pô, top. Conforto para viajar, com carro agora com ar-condicionado, de direção hidráulica. O único que eu tinha era bem simplesinho, dava conta, mas é muito mais confortável agora. Sem dúvidas. Sim. E, por último, assim, a lua de mel no Ushuaia. Que massa. E como é que foi essa viagem pro Ushuaia? Foi incrível, foi uma das melhores viagens que eu já tive. Aí, então, eu peguei a Lintec, então, oferece 5 dias de honeymoon PTO. Só manda o documento lá pra tua gerente do casamento dentro de um prazo de 60 dias. E eles liberam os 5 dias desse benefício. E aí, então, a gente viajou pra lá. Então, eu me senti um guri de 20 anos de novo. Subir montanha, fazer os passeios, caminhar, fazer trilha no lago, assim, bem coisa assim de natureza, que eu gosto bastante desse tipo de passeio. Ou seja, literalmente a gente foi pro fim do mundo. Que é ali no ponto mais baixo, né? É o ponto mais baixo do mundo. Tem até um lugar lá que tu chega assim, que é o lugar mais baixo, mais ao sul do mundo que se chega de carro. Como que não chega de carro? É o lugar mais ao sul do mundo que tu consegue chegar de carro. Ah, que tu consegue chegar de carro. Sim. Entendi. Mas então era a parte mais baixa, se tu tava ali no canto, tu conseguia ver ali como que é o domo da Terra plana ali? Tu conseguia ver... Mas o povo conseguia ver a Antártica. Não, também não tem. Que massa. Sim, sim. Foi incrível mesmo. Então, deu, tipo, várias conquistas, assim, que foram... transformações que foram possíveis, assim, após essa conquista do T-Rex. Que legal, que legal. Querendo ou não, né, conseguir aumentar a renda,
o mais importante é ter essa mudança em qualidade de vida, né? Querendo ou não, muda a qualidade de vida que a gente pode ter. Isso que eu acho que é interessante. E tudo isso que tu mencionou, completou um ano então ainda, né? Vai completar um ano em setembro ainda. Completou 10 meses agora há pouco. Que massa. Quantos anos demoraria se fosse para pegar um emprego ganhando a faixa salarial aqui do mercado nacional? Isso demoraria muito mais. Né? Com certeza. E fora também a qualidade de vida, né? O equilíbrio, o life and work balance, que a gente chama. Sim, trabalhando remoto, trabalhando de casa, tendo essa flexibilidade e também com uma empresa internacional, né, que costuma ter mais respeito em relação a isso. Né? E o que tu espera agora, assim, quais são tuas metas pro futuro? Olha, eu não parei muito para pensar nisso depois, então eu consegui o T-Rex, eu tenho mais aproveitado mesmo esse momento, assim, de aproveitar essas conquistas. Então, foram 20 anos de profissão e agora que eu considero, assim, que eu tô verdadeiramente colhendo os frutos de toda essa dedicação. Então eu tenho muito mais aproveitado, tenho passeado, mas já que tu tocou no assunto, o que veio pra minha cabeça, assim, de antemão, assim, quem sabe um 4-day week, um T-Rex de 4 dias por semana que pague o dobro do salário. Maravilha! Ou também, quem sabe um T-Rex de $200 mil por ano, que a gente sabe que existe, embora seja fora da curva. Mas que é possível chegar lá também. Que massa, que massa. Mas até em relação, assim, a férias, tem algum país específico que tu quer visitar? Quem sabe, assim, um sonho que eu tenho desde os 21 anos é conhecer o Tahiti. O Tahiti? Sim. Por algum motivo específico ou... Um dia, o Google Earth era novo na época e eu tava navegando, assim, e eu achei, que lugar bonito, quero ir pra lá um dia. E eu tô até hoje com isso na minha mente. Agora já é possível... Agora é possível chegar lá. Agora é possível chegar lá. Se tu pudesse compartilhar algumas dicas aí com o pessoal que tem vontade de chegar lá, de conseguir esse mesmo objetivo e trabalhar para fora, quais seriam aí umas 3 dicas, ou enfim, as dicas que tu poderia compartilhar com o pessoal? Uma dica que eu penso é o seguinte, leva isso de uma forma leve, então aproveita o processo então para desfrutar do processo e aprendendo, embora o objetivo mesmo seja chegar lá no T-Rex. Eu sei que às vezes é um pouco desgastante fazer tanto processo, tanta entrevista, mas desapegar um pouco disso e ver com uma jornada mesmo, de evolução pessoal, inclusive. Uma coisa que eu acredito, na minha opinião, 70% do sucesso, eu tenho uma regra assim, 70-30. Então, tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende, assim, mais tecnicamente, são só 30%. Os outros 70% é emocional, é psicológico, é sabedoria. Então, para qualquer coisa na vida, então, eu penso que hoje o autoconhecimento é muito importante. Então, entender assim por que eu quero chegar lá. Então, qual os verdadeiros motivos que estão me fazendo ir nessa direção. Então, quanto a gente mais conhecimento a gente tem, mais a gente tem clareza disso e com mais fluidez a gente consegue também chegar nos nossos objetivos. A gente vai trabalhando, então, essa parte emocional, assim, que, cara, assim, eu posso dizer o seguinte, ansiedade todo mundo passa, mas, assim, às vezes tinha entrevista que eu tinha transtorno de ansiedade, assim, que eu teve uma entrevista com a Extinho, assim, que eu perdi o controle, e eu fui muito mal. Mas, assim, teve entrevistas também que foram difíceis, assim, que, assim, durante esse período sabático também, eu tive acompanhamento de psicóloga. Além de seguir as aulas ali do Vinícius, do Brian, o acompanhamento ali dessa parte da mentoria, também cada entrevista, em cada frustração, eu também levava para terapia, a fim, então, de entender os motivos subjacentes que levavam essas ansiedades para ir desmantelando isso. E aí, então, aos poucos, assim, cada vez mais as entrevistas começaram a ficar mais fluídas também, porque a ansiedade foi diminuindo. Além de, obviamente, a preparação para uma entrevista, assim, de memorizar, por exemplo, as perguntas, elas também ajudam com essa questão da ansiedade. Mas, assim, tem outros motivos pelo qual a gente tem ansiedade que a gente nem sabe. E a gente vai desmantelando também através de processo terapêutico. Posso dividir assim, eu tive acompanhamento do T-Rex, da mentoria, também tive acompanhamento psicológico para conseguir chegar nesse objetivo. Massa. Essa parte da ansiedade faz muita diferença, né? Pode controlar o tanto que a gente vai performar na entrevista ou não. Isso fica tão ansioso,
vai atrapalhar o tanto de hormônio que é descarregado, vai atrapalhar no raciocínio lógico, vai atrapalhar na memória. Quanto mais entrevistas a gente faz, a tendência é ir diminuindo esse processo de gerar ansiedade, né? O nosso corpo consegue controlar mais a ansiedade. Mas também fazer esse acompanhamento, acredito, faz total diferença. Pessoal, aproveitem essas dicas e obrigado, Cássio, novamente por estar aqui, conversar com a gente, compartilhar. Tu tem muita experiência na profissão e também agora nos processos de entrevistas, né? Então, compartilhar isso com o pessoal, espero que toda essa história inspire mais e mais pessoas a também conseguir chegar nesse objetivo. Então, muito obrigado por ter dedicado seu tempo, tua hora que agora é em dólar, dedicado a tua hora, pois é. Conversar aqui com a gente. Não, imagina, assim, o prazer foi todo meu, Vinícius, e então, assim, obrigado, sim, por ter me convidado também. Para mim, também é um desafio para mim estar aqui, que nem antes da gravação eu falei, eu tô envergonhado, e agora eu tô me sentindo bem mais à vontade aqui, falando. A gente começa a conversar, daí desenrola. Sim, é a primeira vez que eu tô contando minha história num podcast e é uma experiência sensacional. Que massa, cara. Feliz de a gente estar conversando aqui. Se o pessoal quiser te encontrar e te adicionar, acho que no LinkedIn, né? Eu acho que é a rede social que mais profissional, poder fazer networking. Como que eles podem te encontrar lá no LinkedIn? No LinkedIn, só procurar por Cássio Almeron, Almeron, e também eu deixo meu Instagram também, @CássioAlmeron, embora no meu Instagram eu poste coisas pessoais mesmo, mas eventualmente eu posto alguma coisa assim, às vezes eu posto alguns pensamentos em inglês mesmo, algumas frases motivacionais e também algum pouco da experiência que nem dessas viagens assim, que eu fiz e as próximas que eu vou fazer também. Cara, teu sobrenome é o quê? É espanhol? Origem espanhol. É origem espanhol. Massa, Sim. da Cal também é espanhol. Almiron, é aquele que mira longe, que enxerga longe. Esse que é o significado. Acho que da Cal eu não tenho a menor ideia, cara. Mas muitas pessoas faziam piada que era a piada antes era da Cal, de Cal. Entendi. Tipo, ou o pessoal que joga CS agora é que eles têm a gíria lá, da Cal, que é quem chama, acho que quem passa a missão, né? Pra onde quer pra ir. Eu não sou jogador de CS, então não sei. Não sei exatamente o significado, mas direto eles soltam essas piadas. Enfim. Mas é isso, cara. Bem, lembrando também, pra quem quiser me adicionar lá no LinkedIn, não me adicionou ainda, o linkedin.com.br/Vinícius da Cal. Só pesquisar por Vinícius da Cal também vai aparecer lá. É isso. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!